O dom de línguas dos pentecostais é falso. Em Atos 2, fica claro que o dom de línguas era uma capacidade sobrenatural para falar idiomas sem que a pessoa houvesse estudado. Judeus de todas as nações, ao verem os discípulos falando em línguas, disseram: não são galileus e como os ouvimos falar em nossas próprias línguas maternas? A minha língua materna é o português. A deles, somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia. E como os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Pedro, então, tomou a palavra e disse que aquilo era o cumprimento das profecias. João Batista disse que batizaria com água, mas o Messias com o Espírito Santo. Aquilo aconteceu. Um milagre notório para provar que Cristo é o Messias. Pois bem, quando você prova que Atos 2 fala sobre idiomas, pentecostais citam de maneira isolada 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em línguas fala a Deus, porque ninguém o entende. Para dizer que existem dois tipos de dons, o de Atos 2, idiomas, e o de 1 Coríntios 14, língua dos anjos. Nenhum apóstolo mencionou a existência de dois tipos de dons. Pelo contrário, quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios na casa de Cornélio, Pedro disse que o mesmo que havia acontecido com eles em Atos 2, no dia de Pentecostes, repetiu-se com esses gentios. Mas, se você pegar este versículo de 1 Coríntios 14, 2 de maneira isolada, pode parecer mesmo que ele dê base para a dita línguas dos anjos. Mas, se você pegar qualquer passagem da Bíblia de maneira isolada, inúmeras heresias surgirão. Vejamos o contexto de 1 Coríntios 14. Paulo está repreendendo os cristãos por se portarem como crianças ao utilizarem o dom de línguas de maneira inadequada. No versículo 20 do mesmo capítulo ele diz: o dom de línguas é um sinal para os incrédulos. Isso concorda com Atos 2, pois quando os judeus viram o sinal, Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. Mas os coríntios estavam falando em línguas estrangeiras com seus compatriotas que não entendiam nada. Dessa maneira, eles estavam falando somente a Deus e não aos homens. Aí, Paulo diz que preferiria falar 2 palavras com entendimento, ou seja, no idioma que as pessoas entendiam, do que 10.000 numa língua estranha aos seus compatriotas. Portanto, o significado de 1 Coríntios 14, 2 e todo o capítulo é: quem fala em uma língua estrangeira aos seus compatriotas está falando somente a Deus, visto que eles não entendem. Isso é criancice. Falem no idioma de vocês e se lembrem que o dom de línguas é um sinal para os incrédulos. Mas, se existem 2 tipos de dons, por que vemos entre os pentecostais apenas a língua dos anjos? Por que apenas a capacidade para falar outros idiomas sumiu, enquanto que uma língua que ninguém entende continua acontecendo? Além disso, Paulo diz que o dom de línguas era um sinal para os incrédulos. Qual o sinal para o incrédulo ao entrar num culto e ver homens falando charabacanta, labalaia e sons desconexos e sem sentido, senão o sinal de que estamos todos loucos? E tem mais. Para ser sinal, tem que ser um milagre que possa ser comprovado. Por exemplo, os sinais que Jesus fez eram uma prova de que ele era o Messias. Quando as pessoas olharam para o cego de nascença que fora curado por Jesus, rapidamente podiam identificar que aquilo era um milagre. Se uma pessoa que você conhece, que só fala português, começa, do nada, a falar outro idioma, em russo, por exemplo, sem ter estudado, isso é um sinal, um milagre, e pode ser provado. Como aconteceu em Atos. As línguas foram a isca para que Pedro pudesse pregar e ver 3.000 pessoas se convertendo. Mas se alguém fala num idioma que não existe na terra, isso não pode ser um sinal, pois ninguém pode provar que aquilo é verdadeiro. Ou seja, tanto quem fala como quem diz que tem a interpretação podem estar mentindo. Desse modo, você precisa crer no escuro. O meu raciocínio, com base no que Paulo diz sobre o dom de língua ser um sinal, é baseado num silogismo simples. Primeiro, o dom de línguas é um sinal. Segundo, um sinal precisa ser verificável. Terceiro, logo, o dom de línguas pentecostais é falso, já que não pode ser verificado.